Estamos de volta, pessoal. Vamos aqui iniciar o nosso último bloco da primeira aula, né? Primeira aula, tem mais uma, hein? Tem mais uma que eu estou deixando a geografia lá, né? De stand-by para a gente trabalhar na aula 2. Nosso último bloco aqui da primeira aula de Geohistória de Rondônia, e eu queria vir um pouquinho mais para os dias atuais. Acho que a gente já fez um trabalho razoável dentro do tempo que a gente tem lá para o século XVIII, para o século XIX, início do XX, mas eu queria vir para meados do século XX, mas mais especificamente para a segunda metade. Acho que a coisa da criação do território já está consolidada. A questão é que a gente está falando de um estado que tem hoje 1,5 milhão de pessoas, uma economia já expressiva, e o que a gente falou até agora ainda é muito embrionário. Tem um momento na história do estado de Rondônia que a coisa muda de escala, muda de patamar. E coincide com o momento em que a ditadura militar, na verdade, vai pegar ações anteriores de Vargas e JK, mas vai dar um passo à frente em relação à produção do espaço amazônico. E eu vou partir para esse momento, segunda metade do século XX, justamente com uma questão que caiu no concurso agora da Defensoria. Joga na tela para eles. Analista de Defensoria Pública, Rondônia 2015. Em 2012, foi comemorado o centenário da inauguração da ferrovia Madeira-Mamoré. Pô, João, tem alguma coisa errada, porque você falou que você vai trazer para a segunda metade do século XX, e você está começando uma questão que fala de uma ferrovia que é do século XIX, início do XX. Sim, mas que foi fechada em 72. Então, essa questão aqui ela trata exatamente do fechamento. Tá? Tal construção vista como difícil e complexa, com tentativas fracassadas no século XIX, custou a vida de inúmeros operários e, durante o período da ditadura militar do país, acabou desativada no governo do presidente Castelo Branco, 66, e depois definitivamente 72. Né? A justificativa para tal medida foi a preservação ambiental, não. O incremento do transporte fluvial, não. O redistribuimento para o transporte aéreo, não. Gente, vamos lá, vamos combinar. Rodovias, ferrovias, hidrovias, transporte aéreo têm características próprias. Elas até podem competir entre si, mas há certas especificidades. De maneira geral, o transporte aéreo é um transporte especial, para grande distância, quando você tem urgência, e para produtos pouco volumosos. Você não vai transportar soja de avião, né, parceiro? Minério de ferro de avião, tá louco. O frete é mais caro que o produto, não existe. Aí você acaba pegando rodovia, hidrovia e ferrovia trabalhando ali mais ou menos na mesma linha, sendo que hidrovia e ferrovia fazem o transporte de massa e a rodovia é ideal para complemento. O que o Brasil fez foi claramente abandonar um transporte ferroviário que tinha força desde o século XIX e optar pelo transporte rodoviário. E esse foi um dos motivos do fechamento da Madeira-Mamoré. Tem toda a questão local. Tem toda a questão local, da própria floresta, da decadência da borracha, beleza. Mas a Madeira-Mamoré não foi a única ferrovia fechada no Brasil. O Brasil, na verdade, principalmente a partir do JK, quando o JK criou a rede ferroviária federal, quando ele estatizou o sistema em 57, a estatização ela ocorreu com um discurso de racionalização do sistema. E racionalizar o sistema envolvia fechar os ramais obsoletos. O ramal deficitário não existe mais, fecha, e do lado você faz uma rodovia e vai ser o nosso gabarito, você vai ver já já. Volta aqui rapidinho. Então não é uma questão de preservação, não foi, né? Uma questão de preservação ambiental, não foi de transporte fluvial, não foi de investimento aéreo. A questão foi incentivo ao transporte rodoviário. Na região, não, no Brasil todo. No Brasil todo. E nesse caso específico aí, a BR-364, obviamente, tem a ver. Bom, BR-364, na verdade, nasceu como BR-29, tá? Presidência da República na Serra dos Parecis. Então, eu estou em 1960, olha como é que é o contexto do rodoviarismo. Derrubada da última árvore da BR-29. Está lá o JK, né? Vilhena recupera a memória da BR-364, ex-29. Vilhena, Rondônia. Tão logo anunciada a construção da rodovia Brasília-Acre, a BR-29, a atual BR-364, em fevereiro de 60, não eram poucos obstáculos a vencer, ainda mais dentro do prazo de 10 meses estipulado pelo presidente JK para a conclusão da obra.
Região desconhecida, mata fechada, acesso muito difícil, foi necessário abrir diversas frentes de trabalho ao mesmo tempo, e como não havia campo de pouso para abastecê-las, só mesmo com a ajuda vinda do céu. Os suprimentos tinham de ser jogados de aviões e as equipes saíam para procurá-los no meio da selva. Que loucura, né? Foram construídos na região 3 campos de pouso. A construtora Camargo Correia ficou responsável pelo campo de pouso de Vilhena. O primeiro avião a pousar nessa pista foi um DC-3 da Força Aérea Brasileira, em 4 de julho de 60. Ele trouxe para ver a derrubada da última árvore do trecho em obras o presidente JK, a primeira-dama Sara Kubitschek, 2 filhas do casal, diversas autoridades e jornalistas. A Prefeitura de Vilhena está desenvolvendo um trabalho de recuperação da memória regional. A exposição 50 anos da história de JK, pessoal, isso é 1960, logo essa reportagem aí é de 2010, tá? 50 anos foi em 2010. JK em Vilhena trará cerca de 20 fotografias da época. A mostra começa dia 16 de julho, então isso já foi, às 19 horas, com coquetel na livraria Café e Letras. Depois a exposição seguirá para outros pontos da cidade, exemplo de agências bancárias, escolas, espaço municipal, dentre outros locais. Além dessa exposição, a Prefeitura promoverá até o final do ano a inauguração do Marco JK. Então isso aqui é para resgatar aí a construção dessa rodovia que você está vendo no mapa agora. Então a ideia é, claro, há uma ligação também de Cuiabá para São Paulo, mas o trecho que nos interessa é esse aqui, ó. Cuiabá, Diamantino, Mundo Novo, Sapezal, que hoje tem menor produção de soja, né? Comodoro, Vilhena. Pá, entrei em Rondônia. E aí eu venho, ó, atravessando o território rondoniense e depois o braço acreano. E aí isso é muito importante para você ver uma especificidade. As cidades tradicionais da Amazônia ficam na beira de rios, por isso tantos portos, novos e velhos, ok? Só que há várias cidades novas, anos 70, 80, 90, que são na beira da rodovia. Isso cai muito em concurso. Por acaso não foi explorado nas provas de maio da Defensoria, mas eu estou com um pressentimento que vai aparecer para vocês. É muito comum no estudo da geografia amazônica, do espaço geográfico amazônico, a análise dessa mudança geométrica. Cidades que eram fluviais e agora várias cidades que são rodoviárias. E no caso, obviamente, de Rondônia, a BR-364 é elemento a ser analisado. Eu vou tentar te mostrar isso em algumas imagens. Volta aqui na tela, por favor. Bom, isso aqui está numa escala que não dá para ver direito o estado de Rondônia. É uma escala muito pequena, ela quer mostrar o Brasil todo, então perde-se a profundidade. Mas dá uma olhadinha aqui, ó. Porto Velho, tudo bem. Rio Madeira. Mas olha o braço 364 aqui. E é nesse braço 364 que você vai pegando várias cidades hoje importantes. Você quer ver um negócio legal? O fato hoje de uma cidade como Ji-Paraná ter mais força econômica que Guajará-Mirim é interessante, né? É uma metáfora para essa transição de um poder histórico mais fluvial para um poder mais rodoviário, né? Volta lá, eu vou mudar a escala. Tem que mudar a escala, porque senão você não vai ver. Agora você vai ver. Pronto. Agora você vai ver. Olha aqui. Olha como é que você tem a cidade de Porto Velho. Isso aqui é um estudo do IBGE chamado REGIC, Região de Influência das Cidades. Porto Velho é uma capital regional. O REGIC do Brasil, ele hierarquiza as cidades. Então ele fala assim, ó, se a cidade for sinistra mesmo, como a gente fala aqui no Rio, ela é uma metrópole, podendo ser até uma metrópole nacional. O Brasil tem 3 metrópoles nacionais, São Paulo, que é a maior delas, Rio e Brasília. Mas pode ser uma metrópole regional, como Porto Alegre, como Curitiba, como Belo Horizonte, como Manaus, Belém. Porto Velho é uma cidade muito importante. É a 3ª cidade mais importante da Amazônia, mas está abaixo de Manaus e de Belém. Então, para o IBGE, Manaus e Belém são metrópoles regionais. Porto Velho é uma capital regional do tipo B. Está no penúltimo estágio para virar metrópole. Tem que virar capital regional do tipo A e depois virar metrópole. Então, volta aqui, ó. Metrópole é uma escala, é um nível da hierarquia urbana. Capital regional é outro nível, abaixo. Centro subregional.
e, finalmente, milhares de cidades locais em todo o Brasil. O que esse desenho que eu tirei lá desse estudo de IBGE mostra? Ele mostra a área de influência de Porto Velho. Porto Velho é capital regional do tipo B. Ela está conectada a Rio Branco, mas Rio Branco está abaixo, porque Rio Branco é capital regional do tipo C. Entendeu? E aí você tem a área polarizada por Porto Velho. Isso que eu estou te dizendo. Como é que, na verdade, nessa área polarizada, você tem várias cidades na beira de rodovia. E aqui vem os números. Ó. Área de influência total de Porto Velho, 2.301.551 habitantes. Você vê que é mais que a população rondoniense. Mas é porque a área de influência de Porto Velho transborda o estado de Rondônia, pega também o estado do Acre. Ok? Aí vem lá. Área total, 650... Depois, na aula 2, eu vou dar mais números do estado de Rondônia, tá? Densidade demográfica, número de municípios. Rondônia não tem 84 municípios. É porque aqui está transbordando o próprio estado. E aqui ele vai dando os valores e por aí vai. Bom, essa capital regional do tipo B, que é Porto Velho, tem conexões externas. Então ela está conectada a Cuiabá, está conectada a Brasília, a Manaus, Belém. Quando eu falo conectada, não é uma rodovia conectando, é ter ligações, essas conexões mais amplas. Bom, vou botar agora mais uma questão, porque agora eu queria mudar a escala da aula. Tá? Eu queria agora, assim, ok, estamos estudando a história de Rondônia, acho que a parte mais anterior a gente já tem uma noção razoável, queria trazer para os dias atuais. Mas fico desconfortável de fazer essa análise apenas por Rondônia. Então vou fazer numa escala amazônica. Vem na tela, a questão é minha, a questão não é de prova, montei para falar o que eu quero falar para vocês. A geógrafa Berta Becker morreu recentemente, coisa de 2 anos, é uma professora, ex-professora do UFRJ, professora do Instituto Rio Branco, né, da formação de diplomatas brasileiros. No meio acadêmico, foi a maior especialista geográfica para a Amazônia. Uma mulher muito importante, uma senhora realmente muito culta e que foi a base, foi a produtora científica da base dos estudos governamentais para a Amazônia. Tá? O Plano Amazônia Sustentável foi baseado na obra Berta Becker, uma professora muito interessante. A geógrafa Berta Becker divide a cronologia da Amazônia em 3 períodos, de 1616 a 1930, de 1930 até 1985 e de 85 aos dias atuais. A primeira fase é a Amazônia dos rios, muito associada ao extrativismo vegetal. A segunda é a do planejamento do espaço geográfico amazônico pelo Estado. Você vê, pessoal, 30 a 85, ela está pegando 3 momentos fundamentais, a saber, Vargas e Marcha para o Oeste e criação de território federal e todo o movimento, criação da Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia, JK, porque o JK, ao criar Brasília e as ligações, Belém-Brasília, Brasília-Acre e tal, dá um impulso a essa ocupação, mas o ápice mesmo, ditadura militar. Ditadura militar, porque a partir principalmente de 66, a ditadura começa em 64, mas a partir de 66, com a Sudã, você tem todo esse projeto, esse programa de integração nacional que vai estimular a ocupação. Então ela quebra, faz uma clivagem de Amazônia em 3 momentos. Amazônia dos rios, a do extrativismo, tá? Até 30, depois o Estado produzindo a Amazônia, e o momento atual, que é esse momento de coexistência de um monte de coisa, né? Ação para a sustentabilidade, ações econômicas, muitos conflitos. Volta lá. A segunda é a do planejamento do espaço geográfico amazônico pelo Estado, e a terceira é a da tentativa da mudança do modelo de ocupação para a lógica de desenvolvimento sustentável. Com relação à realidade histórica e atual da Amazônia, assinale a correta. O início da cronologia em 1616 está ligado à criação de Manaus, errado. Tradicionalmente a cidade polarizadora da região, mais errado ainda. Volta no mapa. Volta no mapa. Gente, Belém, Manaus. Belém é anterior, 1616 é Belém. Belém é a cidade geopolítica da Amazônia. É o primeiro centro polarizador. Era Grã-Pará, porque Belém está no que se acreditava ser a foz da bacia amazônica. Entendeu? Então, controlando Belém, controlando a foz, eu controlo toda a bacia. Errado. Manaus veio depois. Hoje Manaus é muito importante. Hoje Manaus é maior que Belém.
Mas aí tem, porra, Zona Franca de Manaus, tem um monte de coisa. Na prática, assim, a fundação de Belém é o marco decisivo, a cronologia, para a cronologia da região. Volta lá, por favor. Errado a letra A. Letra A está fora. Isso aqui seria Belém. Ok? Bom, a Era Vargas é o ápice da... Não, o ápice da produção é a ditadura. A Era Vargas é importante. O Vargas realmente criou a Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia, mas não é o ápice. O ápice é a ditadura. A ditadura militar 6485 criou um projeto de motivação geopolítica para a ocupação da região que teve como um dos pilares a construção de rodovia. Perfeito, é o gabarito. Programa de Integração Nacional, também conhecido como Integrar para Não Entregar. E aí as duas últimas, só para não ficar dúvida, a busca atual pela sustentabilidade na Amazônia determina que não existam mais grandes projetos de infraestrutura. É mesmo, e Belo Monte não é grande projeto de infraestrutura, asfaltamento da BR-163, um possível asfaltamento para vocês muito importantes aí em Rondônia, da BR-319, ligando Manaus a Porto Velho a Manaus. São projetos de infraestrutura. A questão do Brasil hoje é, não dá para pegar uma região, que é a Amazônia, Amazônia legal, com 20 milhões de pessoas, com um PIB importante e não ter projeto econômico, meu amigo, me desculpe. Ao mesmo tempo, como é que faz isso afetando menos a natureza? Essa harmonização é que é o desafio. O desafio de hoje é exatamente a coexistência dos projetos. E aí, como você tem muitos interesses conflitantes, obviamente que a disputa é muito grande. Tranquilo? Volta lá. Letra E. Rondônia teve um grande crescimento populacional nas últimas décadas e tem como característica especial na região o fato de sua população ser majoritariamente urbana, diferentemente de outros estados. Por que essa aqui não é o gabarito? Escreve assim, ó. Todos os estados brasileiros são majoritariamente urbanos. Para você ter ideia, o estado menos urbano do Brasil é o Maranhão. E o estado menos urbano, perdão, pessoal. O estado menos urbano do Brasil, que é o Maranhão, tem 60% de sua população morando em cidades. Ou seja, mais da metade. O Brasil não tem nenhum estado não urbano. A região norte do Brasil, ela tem de cada 100 pessoas, 73 morando em área urbana. Rondônia é um estado muito urbano, mas o Brasil é um país muito urbano e a própria região norte é muito urbana. O que você pode falar é, João, eu discordo um pouco disso, porque muitas dessas cidades não têm infraestrutura, não têm esgoto e tal, e eu concordo contigo. Mas é o seguinte, o critério para definir o que é urbano e rural do Brasil não é ter a infraestrutura ou não. A Berta Becker, que eu falei há pouco, que é uma sumidade em Amazônia, chamava desde os anos 80 a Amazônia de floresta urbanizada. Justamente por essa aparente contradição de até um predomínio de ambientes rurais, mas uma população que mora mais em área urbana. Pega um estado como o Amazonas, por exemplo. Tem 3 milhões e meio de pessoas e em Manaus moram 2 milhões e 200. Cara, tem jeito. Ao falar que o Amazonas é urbano, eu não estou pensando no território, eu estou pensando na população. Então, errado, Rondônia é um estado de população urbana e o Brasil é um país de população urbana, assim como a região norte. Tranquilo? Bom, vai lá. Eu vou começar a encaminhar aqui uma organização para a Amazônia atual. Eu estou seguindo aí a Berta Becker, tá? Amazônia de 1616 a 1930 é a Amazônia dos rios. Extrativismo vegetal é um pilar, drogas do sertão, borracha e tal, e ocupação a partir dos rios. Planejamento do Estado amazônico, o que eu tenho que pensar aqui são novas atividades, e isso para Rondônia é decisivo, novas atividades e uma mudança geométrica, porque as rodovias passam a ser decisivas. E a transição do modelo é a discussão atual, a necessidade de caminhar para a lógica da sustentabilidade.
Aqui eu tento te mostrar números sobre população urbana e rural em Rondônia. Então vamos começar dos dias atuais. A população de Rondônia de hoje é de 1,5 milhão. Quer dizer, hoje já é um pouco maior, porque esse dado é de 2010. Considerando um crescimento aí na média de 1,5 ao ano, que seja, não deve estar chegando a 2 não, mas a 1,5, eu posso chutar hoje uma população para Rondônia na casa de 1.600.000 e alguma coisa. Não chega ainda a 2 milhões. A questão é, desses 1.600.000 rondonienses, moradores do seu estado, hoje, nós temos a maior parte deles, de vocês, na área urbana. Agora, me interessa diretamente aqui uma coisa. Vocês repararam quanto era a população em 1970? Olha que bizarro, pessoal. População de Rondônia em 1970. Está sentado? Continua para não cair da cadeira. 111 mil. Gente, 1970 não tem tanto tempo assim, não. 1970... Pô, eu nasci em 70. Dá uma moral aí. Não me coloca tão velho assim. 1970 com 100 mil pessoas. 2015 com 1,5 milhão. Vamos fazer uma coisa? Olha aqui na tela. 1970, Rondônia. Ok? Rondônia. 111 mil habitantes. 2010, Rondônia, 1.562.000 habitantes. Vamos brincar do seguinte. Brasil, 1970. Sabe quantos? 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. Não sei. Essa era a população, a musiquinha da época da Copa de 70. Brasil, 2010, população, 190 milhões. Sabe matemática, não sabe? Sabe regra de 3, não sabe? Imagina que a população do Brasil, de 70 para 2010, ela fez o quê, pessoal? Dobrou. Um pouquinho mais que dobrou. A população de Rondônia aumentou 15 vezes. Acabou a aula. Sacou? Fácil de ver ou não? A população de Rondônia aumentou 15 vezes, enquanto a população brasileira aumentou 2 vezes. Se quiser brincar, se a população do Brasil tivesse tido o mesmo ritmo de crescimento, Deus me livre, mesmo ritmo de crescimento da população de Rondônia, de 70 para agora, nós seríamos hoje, tá sentado? Nós seríamos hoje 1,5 bilhão de brasileiros, mais que a China. Ou seja, Rondônia cresceu pra caramba. E cresceu pra caramba porque é exatamente a época da abertura da rodovia e dos projetos de colonização da ditadura militar. Ponto que não foi abordado no concurso da Defensoria em maio e que acho difícil que não seja abordado com vocês. É um estado claramente diferente. As pessoas não nasceram em grande parte aí, não são naturais da região, claro. Quem são os rondonienses originais? Os que hoje têm 50 anos, 60 anos. Porque os que têm a minha idade, em geral, não nasceram aí. É só olhar para o número. 111 mil, 1.562.000. João, peraí, você está cometendo um equívoco. Você tem os filhos dos migrantes. Ok, concordo. É claro que não migraram 1.400.000. Houve um processo também de natalidade e mortalidade. Mas eu arrisco dizer, esse número não tem de cabeça, tá? Mas te dou aproximado, que pelo menos uns 33, 35, talvez 40% da população local não nasceu aí. É claro que esse número vai mudar. Vai mudar à medida que a migração já não é tão intensa, a ocupação já está consolidada. Mas eu vou te dar mais uma vez a chance de olhar para o número, porque é de cair o queixo. Volta lá. População de 70 para 80, triplicou. Quadruplicou, triplicou. Faz conta, professor. Quadruplicou. Saiu de 111 mil para 491 mil. População de 80 para 91. Impressionante de novo. Mais que dobrou. Quase triplicou. E agora o ritmo de crescimento já não é tão grande. Então o ápice do crescimento, 70 para 80, 80, sabe por quê? Porque abriu o front, abriu a fronteira agrícola. Vamos embora, vamos lá, porque a terra está barata e é ali que eu tenho a chance. E agora o processo é um processo já mais consolidado. Tá na boa? Posso usar isso aqui para mais alguma coisa? Posso para mais uma coisa. Volta lá rapidinho. E olha como é que a população, que era uma população majoritariamente urbana, ficou ainda mais urbana, né? Olha como é que o grau de urbanização ele foi evoluindo. Bom, questão 10.
última questão que eu preparei para essa nossa aula, vai me permitir aí o comentário final. Vou deixar para a aula número 2, tive que deixar a geografia, eu achei que eu ia conseguir fazer geografia e história em conjunto, mas não deu, é muita coisa, é muita coisa. Então a gente vai combinar assim, eu vou fechar a aula de hoje com essa aula 10 e aí vou dar uma analisada final sobre esses números mais recentes de Rondônia. Na aula número 2 a gente abre com geografia. Estou muito preocupado com o nível das questões que a gente viu no concurso da defensoria, então vou aproveitar que eu sou geógrafo e vou jogar pesado com vocês. Vamos dar uma dissecada no território rondoniense, no relevo, na geologia, na climatologia, na botânica, na hidrografia, pegar pesado mesmo. E aí a gente faz depois, eu vou precisar ali de uns 2 ou 3 blocos para isso. E na parte final eu trago os dados atuais, já trouxe de população, vou trazer das economia atual, que eu também não falei ainda. Eu preciso falar um pouco do que é a pecuária de vocês que está muito forte, a produção de café, essa questão agrícola que avança, próprio avanço da soja. Preciso falar de Geral e Santo Antônio, tem umas coisas aí. Então, prometo para vocês uma aula dupla. Tá? A aula 2 vai ser dupla. Uma geografia física e uma análise da economia bem atual, século XXI. Tá bom? Mas vamos lá, pessoal, vamos concluir nosso trabalho com a questão 10. Rondônia passou a representar novamente uma fronteira de expansão da produção de soja. E os atores econômicos devem dar o devido destaque para esse espaço juntamente com o estado do Mato Grosso. É quase que uma lei do eterno retorno, né? 80% do que é o estado de Rondônia era território matogrossense, 20% era território amazonense. O que acontece é, o Mato Grosso hoje é o maior produtor agrícola do Brasil. De quê? Tudo. Não é que ele produza mais de tudo, mas se você somar tudo, o fato do Mato Grosso ter o maior rebanho bovino, o fato do Mato Grosso ter a maior produção brasileira de soja, a maior produção de algodão, coloca ele no maior patamar. Produz mais no total. O PIB do Mato Grosso, a agropecuária é maior que do Paraná, é maior que São Paulo. E olha que São Paulo produz muito, hein? Produz cana, produz laranja. E aí, obviamente, que pela própria BR-364 e pela hidrovia do Madeira, se acaba tendo uma logística que permite a Rondônia ter um peso agropecuário grande. Agora, claro, olha o tamanho do Mato Grosso, tamanho territorial, olha o tamanho de Rondônia. Então, o que acontece é, o rebanho rondoniense, pecuária, é um rebanho grande. Não se compara ao Mato Grosso pela diferença de escala. Essa questão aqui é uma questão da economia atual. Vamos ver. O Cláudio Egler, só para vocês saberem quem é, um professor de geografia do FRJ e ele está se especializando na geografia, no estudo de geografia econômica regional. A pergunta aqui é assim, a expansão da produção da soja. Soja hoje é o maior produto agrícola brasileiro. No estado de Rondônia ocorreu principalmente. Olha como é que é uma questão assim muito mais específica, né? Na porção norte do território em razão da presença da hidrovia do Madeira. Olha que maldade, cara. A hidrovia do Madeira, ela contribui para o escoamento da produção, geralmente pela intermodalidade. Você faz a produção num determinado lugar, coloca essa produção num caminhão e vai ali até a hidrovia do Madeira. Mas não tem sentido a produção ser mais no norte por 2 motivos. Pessoal, de onde veio a produção de soja? Tem uma noção do mapa do Brasil? Pensa no mapa do Brasil. Norte, centro-oeste, sul. Ok? Quem eram os grandes produtores de soja do Brasil nos anos 60? Paraná e Rio Grande do Sul. A partir dos anos 70 aconteceu o quê? A soja entrou no território sul-matogrossense, goiano, e depois segue a escala. Se a produção do centro-oeste veio a partir do sul, a produção de Rondônia veio a partir de quem, gente? Do Mato Grosso. Então não tem sentido, ó, minha mão é o Mato Grosso, Rondônia está aqui. Não tem sentido falar que a produção veio pelo norte, ela não vem pelo norte, ela vem pelo sul. Ela vem pelo sul porque ela é um extravasamento, um transbordamento dessa produção matogrossense. Ficou na boa? Tem essa noção geográfica razoável? Então você tem. Olha, joga aqui na tela rapidinho, eu te mostro muito rapidamente. Ó. Vou pegar aqui um mapa qualquer que eu tenha usado. Se eu tenho um transbordamento da produção, ó, o sul produzia soja, avançou pelo centro-oeste, obviamente que a produção de Rondônia está ligada ao Mato Grosso. Então não é na parte norte do estado, é na parte sul, na parte sudeste, é por aí.
Bom, tá aqui, ó. Deixa eu só não me enrolar muito. Letra A está fora, apesar da hidrovia do Madeira ser importante. Na porção oeste do território, não é lá na fronteira com a Bolívia. Na porção central, poderia até ser, mas ela. E não é para o nordestino, é com gente do sul. É com agricultor sulista. O gabarito é AD de dado. Na porção sudeste do estado, por quê? Porque a porção sudeste do estado está ligada ao Mato Grosso. Pô, João, mas eu não sabia o que eram esses ENIDs, eixos de integração nacional. Eixos nacionais de integração. É porque era uma política lá da época do Fernando Henrique. Lá nos anos 90, criaram-se eixos de integração que ajudaram na produção local. Tranquilo? Pessoal, eu vou encerrar por hoje. O nosso tempo acabou. Vamos fazer o seguinte, temos um encontro marcado. Na aula 2, começamos por geografia e fazemos depois a parte da produção mais atual, os fatos mais atuais do seu estado, do estado de Rondônia. Valeu? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.